O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí realizou hoje a primeira sessão do ano judiciário eleitoral. Em ano de eleição tem trabalho dobrado, né? Afinal de contas, a Justiça Eleitoral vai cuidar aí de todos os assuntos que envolvem eleições municipais, minha gente. É muito trabalho. 224 municípios só no Piauí, mais de 5.000 municípios em todo o Brasil para escolher prefeitos e vereadores. Clebson Lustosa traz as informações. A primeira sessão ordinária do ano judiciário eleitoral foi conduzida pelo presidente do TRE Piauí, desembargador Francisco Antônio Paes Landim Filho. Em 2020 serão realizadas eleições municipais e, segundo o presidente, os trabalhos do tribunal devem ser ainda maiores. Como as eleições municipais são todas judicializadas em razão das paixões políticas que dominam o ambiente, com certeza o tribunal terá um volume de trabalho considerável, apreciando recursos provindos, com certeza, de todos os municípios onde se disputam eleições municipais. Este ano, o desembargador também deve deixar a presidência do Tribunal Regional Eleitoral. E ele classifica como positiva as conquistas alcançadas nos 2 anos de gestão. Nós demos ênfase a uma espécie de remodernização, remodelação ou reestruturação dos cartórios e fizemos um esforço gigantesco para dotar os cartórios de uma estrutura mínima, a fim de que possam funcionar a contento. As eleições para prefeito e vereadores este ano acontecem nos dias 4 de outubro e 25 de outubro para aquelas cidades que devem ter segundo turno. Pelos próximos 8 meses, o Tribunal Regional Eleitoral deve cumprir um calendário exigente e cheio de prazos a serem cumpridos pelos partidos políticos, candidatos, eleitores e pela própria Justiça Eleitoral. O processo eleitoral ele já começa bem antes. Então, no caso, a primeira data do calendário eleitoral, para você ter ideia, é o dia 25 de novembro de 2019, que foi quando o TSE fixou que aquela data seriam realizados os testes de segurança das urnas eletrônicas. Então, o processo de organização da eleição, ele já ocorre, inclusive tem início no ano anterior, no caso 2019. Ainda de acordo com o juiz eleitoral, é preciso ficar atento a algumas datas. A data do dia 4 de abril, que é a data, ou seja, 6 meses antes do pleito, que quem deseja ser candidato em um determinado município deve requerer a transferência do seu domicílio eleitoral até 6 meses antes. Uma outra data também muito importante, que é 16 de agosto, por exemplo, que é a data em que tem início a propaganda eleitoral. As convenções eleitorais, elas poderão ser realizadas entre o dia 20 de julho e o dia 5 de agosto. Para que tudo esteja em sintonia e ajustado, ações para orientar os fóruns são realizadas pelo interior do estado. Nós temos um seminário itinerante que está acontecendo em todo o estado do Piauí. Agora mesmo os nossos auxiliares estão em corrente, reunidos com os cartórios da região, discutindo assuntos não somente administrativos, mas também assuntos relativos às próximas eleições.